Neste vídeo, vamos demonstrar como criar formulários dentro do Microsoft Teams utilizando o Microsoft Forms. Os formulários são ferramentas muito versáteis. A partir deles, podemos criar questionários e tarefas para os alunos, entregando inclusive a autocorreção e feedbacks. Para criar um formulário no Microsoft Teams como uma tarefa para os alunos, você deve vir na equipe que você deseja criar formulário e na guia Tarefas. Uma vez que você esteja aqui em Tarefas, clique em Criar Questionário. Ele vai exibir uma lista de todos os formulários que você já criou. Caso você já tenha um formulário e queira reaproveitá-lo, é só clicar e selecionar esse formulário. Nesse caso, eu vou criar um formulário novo. Então eu clico em Novo Teste. Ele vai abrir o site forms.office.com, já na tela para a criação deste novo formulário. Então eu coloco um título e uma descrição, caso seja necessário. Se você quiser, é possível incluir uma imagem, clicando no botão Inserir Imagem e pesquisando pelo Bing ou carregando do seu computador. Para inserir uma nova questão neste formulário, basta clicar no botão Adicionar Novo. Aqui ele já te mostra algumas opções de tipos de questões que você pode criar. E nessa setinha você tem a opção de mais alguns tipos. Eu vou criar um formulário bem simples, onde eu vou utilizar apenas questões do tipo opção e texto. Quando selecionamos questões do tipo opção, podemos fazer com que seja de alternativa única. Então aqui eu vou colocar a pergunta e aqui tem duas alternativas. Eu marco qual a alternativa correta. Se eu tentar marcar outra como correta, ele vai desmarcar a anterior, pois ele só permite uma resposta correta. Se eu marcar essa opção, ele vai permitir múltiplas respostas. E agora eu consigo marcar as duas respostas como correta. Eu vou deixar para a resposta única, então vou desativar essa opção. Eu posso adicionar pontos para a minha questão e torná-la obrigatória. Então agora eu vou preencher essa primeira questão. Com a primeira questão preenchida, eu defini que ela vai valer 10 pontos e que ela será obrigatória. Quando eu tenho perguntas com a mesma estrutura, eu posso duplicar esta pergunta para economizar o tempo. Eu dupliquei, é a pergunta 2 e agora basta eu mudar a pergunta e as alternativas. E eu tenho a segunda pergunta agora preenchida. É possível ainda adicionar uma imagem para ilustrar essa questão. Agora eu tenho duas questões que são de escolha única. Eu vou adicionar uma nova questão, só que dessa vez ela será de texto. Quando eu adiciono uma questão de texto, eu tenho duas possibilidades de resposta. Resposta curta, que é como está aqui, e resposta longa. Observe que essa caixa de insira sua resposta ficou maior. A diferença entre as duas é que quando eu tenho uma resposta curta, quando a resposta longa está desativada, eu posso adicionar uma resposta para correção automática. Se fosse uma pergunta, por exemplo, quanto é, eu poderia adicionar algumas opções de resposta, como por exemplo, 4, ou ainda escrever 4. Se o aluno responder digitando o número 4, ele vai considerar correta a resposta. E se ele responder escrevendo a palavra 4, ele também irá considerar correta. Então, vou preencher essa questão. Agora eu tenho a questão preenchida. Voltando aqui na minha primeira pergunta, para editar ela, basta eu clicar em cima dela e ele já vai abrir para edição. Uma coisa muito interessante é a possibilidade de colocar feedback para as respostas. Então, se o aluno clicar numa resposta errada, você pode escrever o porquê está errada essa questão. E agora, se ele escolher essa alternativa, vai aparecer esse comentário para ele. Eu posso fazer o mesmo, inclusive com a alternativa correta. E agora tem aqui o feedback de duas questões. É muito importante você saber quem vai acessar esse formulário, para quem você está enviando esse formulário. Da forma que estamos criando, qualquer pessoa registrada na sua sala de aula, na sua equipe do Teams, como aluno, terá acesso a este formulário. Pessoas que estejam registradas como convidado não terão acesso. Você pode mudar isso clicando nesses 3 pontinhos e configurações. Observa que essa opção, quem pode preencher este formulário, está marcado somente pessoas da minha organização podem responder. Isso quer dizer que, quando você enviar este formulário, apenas os alunos conseguirão responder. E, inclusive, ele já vai capturar o nome do aluno automaticamente e vai limitar a uma resposta por pessoa. Caso você queira enviar este formulário pela internet ou disponibilizar para usuários convidados no Teams, você deve
marcar a opção qualquer pessoa com link pode responder. Se essa for a sua necessidade, eu recomendo você criar mais uma questão sendo o nome da pessoa, para você saber quem respondeu esse formulário. Agora, se apenas alunos puderem responder isso, você não precisa dessa questão do nome, pois ele será automaticamente capturado. Uma vez que você concluiu o seu formulário, é só voltar no Teams, ir novamente em criar, questionário, e ele já vai aparecer em primeiro lugar o formulário que acabamos de criar. Ele já assume que para essa tarefa o nome vai ser o mesmo do formulário, e aí é só preencher as informações de categoria, datas, colocar instruções de preenchimento e clicar em atribuir. Agora, todos os alunos dessa equipe receberão uma mensagem para preencher essa atividade.